Como já foi lido e anunciado nesta noite, o nosso tema, baseado no Evangelho de Marcos. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Como temos anunciado desde domingo passado, aliás, domingo passado próximo, esse tema tem sido para nós uma bênção, porque tem nos feito refletir muito sobre o mistério do amor de Deus. Ontem terminamos a mensagem mencionando Paulo, e disse que o amor de Deus é tão alto, tão profundo, tão largo, tão comprido. E nós somos desafiados a conhecer o amor de Deus por Paulo, que é comprido, é largo, é alto e tão profundo. Como que um sacrifício tal qual apresentamos ontem, e hoje continuaremos, pode partir de uma pessoa tão pura, que naquele momento foi rejeitado, foi abandonado. Que mistério maravilhoso! Hoje nós vamos trazer a segunda parte da mensagem de ontem, ou do tema de ontem. Hoje nós vamos nos aprofundar mais no tema, o sacrifício glorioso de Cristo. Ontem nós mostramos que o sacrifício de Jesus foi glorioso, porque primeiramente foi um sacrifício verdadeiro. Em segundo lugar, foi um sacrifício obediente. E em terceiro lugar, foi um sacrifício santificador. E finalizamos perguntando, como que um sacrifício verdadeiro, autêntico, como que um sacrifício tão obediente, feito do jeito que Deus queria, como que alguém que fez um sacrifício que pôde santificar os outros, naquela hora, o sacrificador, o sacerdote que estava sacrificando, pôde notar que estava sem ninguém, nem mesmo seu pai. Por isso que ele entrou em desespero. Hoje nós vamos continuar a partir do versículo 11, mostrando para vocês que grande sacrifício foi esse, que nos faz mais uma vez perguntar como Jesus: Eli, Eli, Jesus, Deus, Deus, por que abandonaste o teu filho? O versículo de número 11 diz assim, o 11, o 12 e o 13, diz assim: e assim, todo sacerdote, aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar os pecados. Mas este, aleluia, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está para sempre assentado à direita de Deus, daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo ou estrado dos seus pés. Quero que você note uma coisa aqui, mais uma coisa, sobre esse sacrifício glorioso de Cristo. Se eu seguir a continuidade de ontem, é o quarto motivo, é a quarta característica, melhor falando, deste amor glorioso. E se eu pensar somente no dia de hoje, a primeira coisa que eu quero apresentar nesta noite sobre esse sacrifício glorioso é que o sacrifício de Jesus foi definitivo.
O texto sagrado nos mostra claramente que os sacrifícios que os sacerdotes apresentavam no Antigo Testamento eram sacrifícios que precisavam se repetir. O sacerdote oferecia hoje e oferecia amanhã, e de ano em ano oferecia-se aquele sacrifício especial, que era chamado sacrifício do dia da expiação. Expiação com X, que significa limpar, tirar. Sacrifício com S é ver. Aliás, expiação com S, expiar com S é ver. Expiação com X é tirar, é libertar, é limpar. Então aqueles sacerdotes, os pastores, para vocês entenderem, do Antigo Testamento, todos os dias estavam oferecendo sacrifícios ali. E o texto sagrado diz: sacrifícios esses que não podiam jamais tirar os pecados. O escritor bíblico diz que aqueles sacrifícios apenas cobriam os pecados. Eles não significam dizer que eles não valiam nada. Eram os recursos que eles tinham naquele tempo, até por exigência de Deus, para agradar a Deus até certo limite. Mas os pecados não podiam sair, porque se saíssem, eles não tinham necessidade de voltarem no outro dia, ou de ano em ano, para oferecerem os mesmos sacrifícios. E quantos animais morreram para apaziguar um pouco da ira de Deus contra o pecado? Aí muitas pessoas perguntam assim: Bispo Amaro, o que aqueles animais fizeram para serem sacrificados no altar? Todos os dias alguém levava. Aqueles animais mereciam nada? Mereciam não, justamente porque eles representavam o cordeiro lá na frente de Deus, que também não fez nada. Então Deus ali no Antigo Testamento, por um tempo, exigiu aquele sacrifício. E como já mencionei, o sacrifício era temporário, era incompleto. E quem tinha que morrer era um cordeiro, um animal, desde que fosse limpo, desde que fosse macho, desde que fosse sem defeito. E justamente isso nos indica quão grave é o pecado do homem. Desde quando se paga alguma coisa pelo pecado? Essa semana eu estava vendo, meus irmãos, uma coisa curiosa. Quando Adão pecou, diz a Bíblia que naquela hora as vestes da santidade saíram de Adão, e eles começaram a se enxergarem uns aos outros, um a outro, Adão e Eva, nus. Eles não tinham mais as vestes da santidade. Aí Deus, quando chegou no jardim do Éden, preste atenção: Adão, onde estás? Ele disse: eu tive medo de ti, me escondi. E Deus pergunta: quem te mostrou que estava sem roupa? E ele responde aquelas palavras esfarrapadas a Deus. Aí Deus olha para Adão, preste atenção. Aí Deus diz: eu vou ter que resolver o problema da nudez desse rapaz e dessa moça. Aí a Bíblia Sagrada diz que Deus providencia vestes de peles de animais para vestir Adão. Você veja o que aquele animal, aquele cordeiro havia feito. Nada. Mas Deus chega para o animal, para aquele cordeiro, lá no Éden ainda. Aí chega lá o próprio Deus e mata o próprio Deus. Ninguém fez isso. Deus nunca mais fez isso. Dali para frente só quem mata os animais eram os sacerdotes, os seres humanos. Mas Deus mesmo chega ali e abate um cordeiro no Gênesis, no Éden, e tira o couro daquele carneiro.
e faz as vestes para Adão. Ali foi o primeiro sacrifício feito pelo pecado do homem, para encobrir pelo menos a nudez. Ali já apontava para Jesus lá na frente. Obrigado, presbítero. Lá na frente, o Senhor Jesus viria ser abatido. Agora preste atenção: aquele sacrifício do Antigo Testamento, aqueles primeiros sacrifícios feitos no Jardim do Éden, daquele primeiro cordeiro que foi morto para vestir Adão, foi Deus que fez. Deus chegou para aquele sacrifício, para aquele cordeiro, melhor falando, e disse: olha, eu vou ter que matar você. A única pessoa na vida que nunca deveria lhe matar seria eu, mas eu vou ter que matar você. Aí mata, arranca a pele, veste Adão e veste Eva. Aí lá na frente Deus vai fazer algo parecido, porém em tonalidade maior. O filho dele está morrendo na cruz e o pai tem que o abandonar. Então dali para frente, do Gênesis para frente, os homens cada dia iam oferecer aquele animalzinho para cobrir os seus pecados, para que temporariamente a questão do pecado fosse de certa forma resolvida, mas não definitivo. Aí Deus lá na frente, aleluia, prepara seu filho, um sacrifício definitivo. Preste atenção, eu vou ler o texto novamente com vocês. Verso 11 diz assim: e assim, verso 11, preste atenção: todo sacerdote aparece cada dia. Digam comigo, cada dia. Diga, sacerdote, sacrificando todos os dias. Eu continuo, ministrando e oferecendo muitas vezes. Digam muitas vezes. Digam sacerdotes no Antigo Testamento, todos os dias, muitas vezes. Eu continuo, os mesmos sacrifícios, todos os dias. Mata carneiro, mata cordeiro, mata boi, mata isso, oferece isso e aquilo. Aí o texto continua dizendo assim, termina dizendo que nunca podem tirar os pecados. Era um sacrifício que supria a necessidade temporariamente, mas não podia tirar nenhum pecado. Era assim que os pastores trabalhavam no Antigo Testamento. Agora o versículo 12 diz assim: mas, aí vem o principal, querido. Quando tem um mas ou um todavia, ou um porém, quantos glorificam a Deus? Mas este, falando do sacrifício de Jesus, havendo oferecido o único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à direita de Deus. Pode aplaudir. Foi o único, foi definitivo. Agora não precisa todo dia morrer um cordeiro, porque este agora morreu para perdoar para sempre os nossos pecados. Foi um sacrifício definitivo. Tem algum pentecostal para dar glória a Deus? Foi por isso que quando ele morreu ele disse assim: está consumado. É porque agora este sacrifício foi definitivo, não tem mais necessidade de se repetir o sacrifício. O pecado é muito grande, mas o único sacrifício de Deus resolveu a questão. O homem não precisa mais oferecer nenhum animal para o perdão de seus pecados. Nunca imagine que você traz seus dízimos para Deus perdoar os seus pecados, e nem você congrega para Deus perdoar os seus pecados. Nenhum sacrifício que você faça de culto, porque a Bíblia diz: apresentai vossos corpos como sacrifícios vivos e agradáveis a Deus, que é o vosso culto racional. Qualquer parte do culto não tem por objetivo tirar seus pecados. Os seus pecados são tirados por um único sacrifício. Não é o seu, é o dele. Aleluia. Não é o seu sacrifício, é o dele. O seu sacrifício e o meu não pode tirar nenhum pecado, nunca puderam. Agora o que ele fez, ele resolveu. Foi por isso que ele disse: está consumado, está feito,
não precisa mais de outro, está feito, louvado seja Deus. Quantos glorificam aquele que vive e reina para sempre? Aleluia. Agora imaginemos a partir do versículo de número 14, uma outra coisa que faz esse sacrifício ser glorioso. Porque com uma só oblação ou sacrifício, ou coisa relacionada, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Aleluia. Bendito seja Deus. Eu vou ler de novo. Vou ler de novo com vocês. Louvado seja Deus. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E também o Espírito Santo nolo testifica. Porque depois de haver dito: esta é minha aliança ou concerto, que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis ou a minha palavra no seu coração, e as escreverei em seus entendimentos. E acrescenta: jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, aleluia, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Olha o que o texto quer nos dizer. O texto quer nos dizer que Jesus Cristo ofereceu, em quinto lugar, um sacrifício perfeito. Repita comigo: sacrifício perfeito. Vai, igreja. No Antigo Testamento, quando ia se oferecer um animal, preste atenção, por sacrifício a Deus, Deus dizia: exigências. Primeiro, tem que ser macho. Não quero sacrifício de fêmeas. Muitas pessoas perguntam por que discriminação? Não. Deus não queria que as fêmeas fossem abatidas, porque Deus ia impedir a procriação. Tem pessoas que não prestam atenção a isso. Deus é sábio. Aleluia. Deus é sábio. Deus queria que os sacrifícios fossem feitos sempre. E se aquele tanto de sacrifício fosse... Eita, Deus maravilhoso! Se aquele tanto de sacrifício fossem feitos das fêmeas, daqui a pouco Israel ia ficar do jeito que Faraó queria, sem sacrifício. Aí Deus disse assim: só macho. Primeiramente por isso, eu não quero impedir a procriação. Eu sou Deus que vejo o progresso. Eu quero que tenha sacrifício sempre. Aleluia. Em segundo lugar, ele olhava para seu filho. Lá na frente ia nascer um homem. Jesus ia ser homem. Então tinha que ser um cordeiro macho, porque quem ia nascer era um homem, era um macho, não era uma mulher. Então, por esses dois motivos apenas. Em segundo lugar, além do cordeiro ter que ser macho, tem que ser sem defeito. Deus não aceitava nenhum sacrifício com defeito. Se você chegasse lá e dissesse: ô Arão, eu estou aqui com um pecado, cometi um pecado tão grave, aí eu queria oferecer essa bezerrinha. Não quero não, bezerra não, meu filho. Olha, vai impedir a procriação. Tem que ser bezerro, tem que ser macho. Aí você vinha, aí o sacerdote olhava da orelha até a cauda. Se tivesse uma mancha, eita Deus poderoso, o sacerdote dizia: pode levar para casa, meu filho. Neste altar só se oferece sem mancha. Se ela tivesse manquejando, não, pode levar manquejando para casa. Olha, preste atenção. Se faltasse um osso, vá, leve para casa. Se tivesse um carrapato, volta para casa. Eu só quero se for sem mancha. Por que isso, meu filho? Aleluia. Porque lá na frente iria chegar um cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo inteiro, e nele não se encontraria defeito. Agora entenda uma coisa, duas coisas aqui.
A primeira coisa que eu quero dizer, relacionada ao sacrifício perfeito do Antigo Testamento. O que era o sacrifício perfeito do Antigo Testamento? Não podia ter quebradura, não podia ter mancha, não podia ter doença nenhuma, não podia ter um carrapato, tinha que ser imaculado, sem mancha nenhuma. Preste atenção. Esse sacrifício apontava para o sacrifício de Jesus lá na frente, que Jesus tinha que vir perfeito. Agora deixa eu falar. Por mais perfeito que você levasse um animal, você não tinha certeza o que aquele animal tinha por dentro. Era perfeito aos olhos do homem, mas não existe nada nesse mundo, nenhum animal, nenhum ser humano, que ele seja perfeito fisicamente em tudo. Aos seus olhos pode estar tudo perfeito. Às vezes você olha uma mulher, um homem, uma criança, um animal e diz, mas que coisa perfeita. Às vezes você olha o objeto e diz, está perfeito, mas você vai para dentro do objeto, ali tem aranha, às vezes tem outro tipo de inseto, tem uma casa de aranha, tem uma telha de aranha, coisa assim. Assim é o corpo feito de carne. Pode ser homem e pode ser animal. Procure a pessoa mais bela do mundo, a pessoa que se acha mais bonita do mundo, e pergunte a ela. Se você for íntimo, ela vai dizer, olha, você pensa que eu não sofro, mas eu tenho uma dor na cabeça. Você pensa que eu não sofro, mas eu tenho uma dor na perna. Você pensa que eu não sofro, mas eu levei uma quebradura. Então era perfeito aos olhos humanos. Lá na frente, preste atenção a como é a coisa. Lá à frente vem Jesus, o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Agora diga comigo, sacrifício perfeito. Vocês teriam dificuldade de responderem a questão com um sim? Se eu perguntasse, Jesus era perfeito, vocês diriam o quê? Sim, vocês não teriam dificuldade nenhuma. Todo mundo sabe que Jesus era perfeito. Uma hora alguém chegou para Jesus, Jesus olhou para ele e disse, olha, ninguém me acusa de pecado, porque eu nunca cometi. Eu tenho uma vida santa, uma vida sincera, que eu sou filho do homem. Agora eu pergunto a você, colocaram defeito em Jesus? Sim. Jesus perfeito, ele era perfeito aos olhos de todos os homens ali? Não. Então alguém pode ser acusado de erro sem errar. Alguém pode ser acusado de ser ruim sem ser. Jesus era perfeito, e por causa que ele era perfeito, o sacrifício dele pôde aperfeiçoar. Agora veja bem, nos tornar perfeitos. Olha o versículo 14 novamente. Porque com uma só oração aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Você vai repetir esse versículo comigo. Diga comigo. Porque por um só sacrifício aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Aleluia. Agora olha o versículo 18. Ora, onde há remissão de pecados, não há mais oblação pelo pecado. Você tem que entender isso. Quando Jesus morreu, ele lhe capacita a ficar livre do pecado, ser perfeito diante de Deus, em relação a de não estar mais cativo ao pecado. Então está dizendo que se Deus remiu o seu pecado, no versículo 18, ora, onde há remissão destes, ou seja, de pecados, não há mais oblação pelo pecado, ou seja, não há mais necessidade de nenhum outro sacrifício, porque o pecado já está remido. Levante a mão e diga, eu estou liberto do pecado. Agora olhe para mim, você sabe de uma coisa, há duas palavras na Bíblia que nós precisamos distingui-las. Muitas vezes você vai na Bíblia e a Bíblia Sagrada diz que o Senhor Jesus lhe remiu dos pecados. Outras horas a Bíblia diz que Deus lhe remiu do pecado. Preste atenção, quando você lê na Bíblia que Deus lhe remiu do pecado, está falando de sua natureza pecaminosa, seu desejo de errar, seu desejo de pecar, seu desejo de revidar, sua natureza pecaminosa, o desejo de fazer o que não presta, o desejo de desagradar a Deus. Todo mundo tem isso, aquele impulso que temos dentro de nós para responder mal a quem nos fala mal, para revidar a quem nos acusa. Isso significa pecado, natureza pecaminosa, desejo de errar. Todo mundo tem.
O sacrifício de Jesus, preste atenção que eu vou dizer aqui. Escuta, o sacrifício de Jesus, ele lhe capacita a viver sem depender dessa natureza, mas ele não arrancou essa natureza de você. Agora, o sacrifício de Jesus, quando Jesus se sacrificou, ele deixou para você um legado. Se você quiser ser liberto dos pecados, estou aqui, meu sangue lhe lava. Ou seja, Bispo Amaro não tem como viver sem o pecado, sem a natureza, o desejo de pecar. Mas eu posso matar minha natureza e não deixar que ela se alavanque ou que ela apareça. Foi por isso que Paulo disse assim: já estou crucificado com Cristo, aleluia. Não era o corpo de Paulo que estava sacrificado com Cristo, era a natureza dele, era o desejo de errar. Mas ele dizia: você não peca, carne miserável, você não erra, carne miserável, você está morta, carne. Através do sangue de Jesus, você pode matar o seu desejo, você pode guerrear contra seu desejo e as consequências do desejo de pecar. Você não pode tirar de você essa natureza, aquela vontade muitas vezes de errar, mas você pode, pelo sangue de Jesus, matar na unha essa natureza. De vez em quando você tem o desejo de bater em alguém, de ligar para alguém, deixar alguém do chão para baixo, de arrebentar com alguém. Isso é a coisa mais natural para uma criatura que nem você, esse desejo, porque em você está algo chamado pecado. A Bíblia fala da lei do pecado e da lei da morte. A lei do pecado é isso, o desejo de errar. Agora, quando você toma posse do poder do sangue, do sacrifício perfeito, você diz: capeta do inferno, pense no desejo que minha carne está, mas a carne não vai fazer o que quer. O que vai fazer o que quer é o poder do Espírito Santo que está na minha vida. Isso é matar a carne. Recanta lá, baixaia. Então hoje, à medida que você alimenta o Espírito em você, a carne vai sendo morta devagarzinho. Crucifica a tua carne hoje, porque o sacrifício foi perfeito. Eu continuo sem entender, segundo a carne, porque um sacrifício tão perfeito ainda foi feito por alguém que teve uma hora que teve que dizer: por que o Senhor me abandonou? Um sacrifício tão perfeito, Senhor, um sacrifício tão perfeito, um sacrifício tão santificador e definitivo, por que me desamparaste? Que pergunta que, humanamente falando, não teve resposta e nem terá. Humanamente falando, era perfeito, tão perfeito que pode aperfeiçoar você, tão perfeito que pode fazer com que você também seja perfeito. Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Aí talvez você diga: Bispo Amaro, mas eu perfeito, eu justo. Tem uma diferença para alguém que é justo porque é justo, ou alguém que é justo porque foi declarado justo. Preste atenção. Você nunca será justo porque é justo, nem nunca será perfeito porque é perfeito. Você é perfeito porque foi aperfeiçoado. Você nunca será justo porque você é justo. Você é justo porque foi justificado. E Paulo escreveu em Romanos 5:1: justificados por meio da fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria que vocês aplaudissem ao Senhor Jesus.
Esse sacrifício é perfeito, porque segundo o texto, vou ler novamente, versículo número 14, porque com um só sacrifício aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Versículo 5, também o Espírito Santo, repita comigo, Espírito Santo, nolo testifica, diga, me testifica. E eu continuo, porque depois de haver dito, este é o concerto é a aliança, irmãos, que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em seus entendimentos. E acrescenta, e jamais me lembrarei dos seus pecados e de suas iniquidades. Quando você aceita esse sacrifício perfeito, o Espírito Santo diz: jamais me lembrarei dos teus pecados. Por quê? Porque o sacrifício foi perfeito. É por isso, meu filho, e eu me preparo agora para encerrar essa mensagem, é por isso que o mundo não vai entender seu Deus, porque muitos de vocês que estão aqui já cometeram cada coisa antes de aceitar o sacrifício de Cristo, e de vez em quando você lembra. Aí você não pode nem acusar quem muitas vezes se lembra e fala para você, porque às vezes você mesmo fala para você. A gente acusa os outros de coisas que a gente mesmo faz. Alguém chega, acusa você, você está na igreja, eu te me lembro, viu? Tu não prestava não. Me lembro de tuas coisas. Tu não era gente não. Na verdade não era gente. E atirem em sua cara. Você a partir de hoje fica muito triste não, porque às vezes você também diz: meu Deus, o que eu já fiz. Pois é. Interessante. Só quem lembra é o diabo, os homens, e dentre os homens, você, que não deveria lembrar, mas às vezes lembra. Agora este texto diz uma coisa que você vai também ficar sem entender completamente, que quando você aceita esse sacrifício perfeito, olha aqui, ele diz: dos teus pecados. Escute bem. Aí nesses pecados vocês vão tudo que você fez, toda má palavra que você soltou, toda confusão que você fez, qualquer coisa, repita comigo, qualquer coisa, repita, qualquer coisa, gente, qualquer coisa é qualquer coisa, tudo que você fez, Deus está dizendo: eu me esqueci. Aí o Satanás chega e diz: ele fez isso. Deus diz: estou esquecido, não estou lembrado não. Aleluia. Aí você está se perguntando, você que lê a Bíblia sabe, Deus se esquece? Como é que um Deus onisciente se esquece? Pois é, Deus se esquece. Mas não tem hino que diz que Deus não se esquece? Depende do contexto. Deus se esquece sim. Eu chego a Deus hoje e digo: meu Deus, oh meu Pai, me perdoe porque eu roubava cana para beber. Aí Deus diz: não me lembro. Deus se esquece, de verdade. Agora Deus se esquece diferente de você. Você se esquece sem planejar se esquecer, e se lembra sem planejar lembrar. Agora Deus é diferente. Deus diz: eu me esqueço quando eu quero e me lembro quando eu quero. Aplauda a Jesus de Nazaré. Louvado seja Deus. Por isso que a Bíblia diz que quando Deus foi salvar Israel, o texto diz: e Deus se lembrou do seu povo. Porque você sabe, tem gente que Deus esqueceu. Senão a Bíblia não dizia que Deus lembrou do seu povo. Tem gente que está esquecida por Deus sim. Bispo, mas a Bíblia não diz que vem chuva sobre maus e bons? Isso significa dizer que Deus está lembrado de todo mundo? Não, Deus diz: vamos dar chuva, quem estiver na frente vai se molhar, quem plantou vai colher. Mas tem gente que está esquecida por Deus.
Tem gente que Deus não lembra. Tem gente que Deus entregou a ela mesma. E tem gente que o pastor entregou o Satanás. Olha só. Então, se entregou o Satanás, ou se ela está entregue a si mesma, Deus não está lembrado dela. Isso é sério. Tem gente que peca. Aí o texto diz lá em Romanos, Paulo escreveu, e Deus entregou essa pessoa a si mesma. E sabe qual é a pior desgraça do ser humano? É Deus deixar o ser humano seguir do jeito que ele quer. Vamos observar que a figueira estava sem dar fruto. Estão lembrados? Olhem para mim. Jesus chegou lá, procurou a fruta e não tinha. Eu pergunto, Jesus cortou a árvore? Não. Jesus queimou a árvore? Não. Jesus só disse assim: nunca ninguém coma fruto de ti, ou seja, continue sem dar fruto. Para uma pessoa viver amaldiçoada, não precisa Deus fazer nada contra ela, só precisa Deus deixar ela continuar do jeito que ela é. Por isso que às vezes você vê alguém pecar e aparentemente não mudou nada na vida dela. Você diz, ué, ela tinha tanto e tem tanto, tinha saúde e tem saúde, ela está do mesmo jeito. Deus deixou ela do mesmo jeito. Tem coisa nela que você não sabe o que é que Deus deixou continuar. Agora preste atenção, existe outro tipo de pessoa que é o pastor. Num caso extremoso, Paulo olhou para aquele homem que estava dentro da igreja, junto com a madrasta. 1 Coríntios capítulo 5, junto com a própria mulher do pai. E Paulo disse: eis que eu vos digo, a partir de hoje eu entrego o teu corpo a Satanás, para a destruição dele. Incrivelmente, o pastor tem essa autoridade. Tem essa autoridade. E ninguém mais tem. Pode ler da Bíblia, ninguém mais tem. Ninguém tem. Paulo diz: tu estás na igreja pecando contra teu pai, junto com a esposa de teu pai, tua madrasta. Eu vou entregar teu corpo a Satanás, para que o Satanás te mate. Então Deus não estava mais lembrado daquela pessoa que Paulo amaldiçoou. Tem pessoas que Deus não lembra mais. Mas quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, escute bem, Deus diz: tem uma coisa de você que eu não me lembro mais. Daqui para trás o que você fez, não me recordo mais do que você fez de errado. Você foi purificado pelo sangue do meu filho, porque o sacrifício do meu filho foi perfeito. O sacrifício do meu filho é capaz de deixar puro. O Espírito Santo declara: jamais me lembrarei. Tu sabes o que significa jamais me lembrarei? Se chegar um cãozinho lá no céu e disser: ei, tu te lembra o que foi que fulano fez lá na terra? Deus lembra? Não, jamais me lembrarei. Jamais me lembrarei. Se não tivesse esse jamais, ou alguma coisa aproximada, se fosse só não me lembrarei, não me lembrarei, estava incompleto. Mas Deus está dizendo que não há demônio, não há capeta, não há ser humano que possa te acusar diante de Deus, para que sua acusação seja aceita. De um lado você tem um acusador, mas de outro lado o grande intercessor da nossa vida, que é Jesus, o sacrifício perfeito. E só quem tem palmas e boca sabe o que fazer nesta hora. Louvado seja Deus. E eu termino essa palavra dizendo uma coisa: tudo isso, essa aperfeiçoação hoje é de graça, mas não foi de graça. Amém? Nem tudo que você recebe de graça é de graça. O hospital fulano está atendendo de graça. Agora seja, já pagou isso 10 vezes tu. O doutor fulano está atendendo de graça. Pelo quê? Pelo SUS? Pagou 10 vezes você, antecipadamente, meu filho. Tem coisa que é de graça, que você recebe de graça, mas não foi de graça. Jesus te salva de graça, mas Ele não fez isso de graça. A graça é de graça para você, mas não foi de graça para Jesus.